de estar reunido com os irmãos para o partir do pão. E sabe, se tem algo na sua vida que te impede, que tem te impedido de estar reunido com os irmãos na ceia do Senhor, não perde tempo não. Não perde tempo não. Chama os presbíteros dessa igreja, senta com eles. Fala, meus irmãos, eu preciso resolver a minha questão. Chama e senta, resolve. Trata o assunto. Deus vai ajudar, Deus vai transformar, Deus vai agir na vida. E se você não tomar uma atitude, quem tem que consertar o carro batido é você, ele é seu. Quem tem que tomar uma atitude na sua vida é você, não é os irmãos. É uma particularidade às nossas vidas. Fala a hora aí, tio. A de hoje? A de hoje. 10h20. Então tá bom, vamos falar agora um pouquinho sobre oração. Meu desejo é que nós tenhamos hoje, à tarde, nós vamos participar da ceia do Senhor. Talvez a gente ouve, quando a gente ouve um assunto desse jeito aqui, a primeira ceia, depois que a gente participa, dá uma melhorada. Lá em Franca é assim. Mas não pode ser só na de noite. Nas outras de depois, nós precisamos ter atenção na ceia do Senhor. Oração. Os cristãos primitivos, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Quantas vezes você veio na reunião de oração o ano passado? Em relação às outras, às demais ajuntamentos da igreja, qual foi a reunião que você mais faltou? Quem tem coragem de dizer? Então você não tem, eu tenho. Na reunião de oração. Você já fez essa estatística aqui na igreja local? Começar a observar os irmãos? Observar a sua vida? Você já observou que a reunião que a gente mais falta é a reunião de oração? Ou aqui é diferente? Eu acho que não. O que a gente mais falta é a reunião de oração. E sabe, a reunião que a gente menos participa é a reunião de oração, e é a reunião, segundo o que nós estudamos na Escritura Sagrada, o que mais o crente precisa é de oração. Nós vamos ter um versículo apenas como tema, tem outros aí, mas nós não vamos usar todos eles. Vamos apenas usar 1 Tessalonicenses 5:17, o verso mais conhecido a respeito de oração. 1 Tessalonicenses 5:17. Dá para saber de cor, né? 1 Tessalonicenses 5:17. Orai sem cessar. Quando o apóstolo Paulo orienta a igreja em Tessalônica a orar sem cessar, é viver uma vida de oração. Ultimamente nós temos muitas informações com respeito à oração. Nós temos livretos com datas de oração. Nós temos o nome dos irmãos da igreja local de oração. Aqui tem também, para a gente orar pela família de cada um dos nossos irmãos. Nós temos lista de obreiros de oração. Nós temos a internet que nos dá informação de muitos irmãos, dos quais nós podemos estar orando. Nós temos infinidades de informações, de motivos para nós estarmos em oração. E sabe, nós precisamos desenvolver o nosso hábito de oração. E eu gosto sempre de falar, quando eu falo a respeito de oração, do fato da oração em público.
a necessidade que nós temos de termos oração em público. Os irmãos da igreja local ter orações públicas. Sabe, irmãos, quando o irmão aqui, que está aqui na frente, e está dirigindo a reunião, e ele convida um de nós para nós estarmos levando a Deus em oração, esse irmão que está aqui na frente, ele espera que eu ou você que está aí no banco, nós nos levantemos em oração e nós conduzimos a igreja a elevar os seus pensamentos, tais como que fosse ele falando por toda a igreja. Precisa que nós, quando nós levantemos em oração na igreja do Senhor, nós precisamos orar com qualidade. Eu gosto sempre de pensar que o irmão que vai levantar uma oração, ele precisa ter falar numa altura que a igreja toda ouça ele, né? Se for preciso quase que gritar, precisa. A igreja precisa ouvir o que você está falando, né? Outro fato da oração é o seguinte: nós precisamos orar de fato que a igreja possa concordar com a nossa oração, né? O irmão não pode, nós que vamos fazer uma oração pública, nós não podemos ter o direito de dizer algo que a igreja não concorde. A igreja precisa concordar. Nas nossas orações públicas, não é o momento de dizer o eu, é o momento de dizermos nós. Nas nossas orações públicas, não é o momento de fazer pedidos particulares, mas pedidos para que a igreja toda seja abençoada, né? Na oração pública, não é o momento de começar a pedir pelos nossos negócios, para o desenvolver das nossas coisas. Não, é o momento da igreja. É o momento de nós estarmos orando a favor da igreja. Agora, nós, irmãos, nós não podemos nos cercar apenas com as nossas orações da igreja local. O fato de estarmos reunidos em oração enquanto nós estamos reunidos. É necessário que nós tenhamos também hábitos de oração no nosso dia a dia. O apóstolo Paulo, quando ele orienta aos Tessalonicenses a orar sem cessar, não é que aqueles irmãos agora iam ficar o dia inteiro orando, mas iam ter corações dirigidos em oração. Eu ando muito sozinho, né? A gente faz manutenção e às vezes até agora que nós temos, quando a gente não tinha a Rosane sempre ia comigo nas viagens. Agora muitas vezes eu preciso ir sozinho, eu saio de noite e volto de noite, né? E a gente andando, dirigindo de carro, até tem hora que eu fico me perguntando como que isso é gostoso. Você pode dirigir e orar. Você pode dirigir e orar, falar com Deus, aquele momento íntimo com Deus. Lá no serviço, no seu afazer, você não vai desfocar a sua atenção daquilo que você está fazendo, mas a sua mente está falando com Deus. Senhor, obrigado por esse serviço, obrigado pelo patrão, pelo cliente, né? É necessário lembrar dos irmãos, nas nossas orações particulares, do sem cessar. Você está no dia a dia e você lembrar de um irmão, não apenas ficar na lembrança, colocar esse irmão em pensamento diante de Deus. Senhor, a vida daquele irmão precisa ser transformada, precisa ser modificada em pensamentos. Agora existe também, irmãos, a necessidade de nós reservarmos tempo nosso para a oração, momentos separados, oração íntima, falar com Deus, né? Nós estamos vivendo em dias em quais o mundo está começando a achar lugar de oração, né? As pessoas dizem: olha, nós vamos para o monte, vamos orar. A Bíblia nunca ensina isso. Outros dizem: olha, nós vamos fazer um grupo para nós orarmos. Pode fazer, mas não precisa. A Bíblia ensinou: entra no quarto, fecha a porta e ora.
oração, irmãos, é o motor de tudo. Se o crente não tem uma vida de oração, ele não consegue desenvolver o seu serviço na obra do Senhor. Agora, existem alguns crentes que falam assim: eu não sei orar. Mas não sabem, porque deve começar tudo de novo. Não estuda a Bíblia, não ama as Escrituras. Porque os discípulos falou para o Senhor Jesus: Senhor, então ensina nós a orar. E o Senhor Jesus deu um modelo. A oração é isso. Ele mostrou. Reconhecer o Pai, reconhecer a necessidade, reconhecer o fato que é Ele que cuida, reconhecer que é Ele que dá todas as coisas. Ele ensinou. Todo crente tem um modelo de como orar. O crente que não ora, ele não tem isso. Eu tenho um pouco de convicção nisso, que o crente que não tem o hábito de orar, que não tem oração, ele está vivendo uma vida de pecado. Se você não ora, deve ter alguma coisa na sua vida que você precisa consertar. Muitos aqui conhecem a nossa casa, a nossa família, o papai, mas a mamãe, né? E lá em casa é eu, o Wesley, eu sou o mais velho, aí tem o Wesley e a Normeli. Quando a gente fazia algo, a gente moleque fazia algo que a gente ficava meio receoso, quem a gente não queria que ficasse sabendo quem era? O papai. Vamos contar isso para ele, conversar menos, né? Só o necessário, para que ele não ficasse sabendo da travessura que a gente tivesse feito. E eu acho que quando um crente diminui as suas orações com Deus, ele está repetindo essa atitude. Falar menos para que não descubra tanto. Quando na verdade seria muito melhor se chegássemos e dissessem: olha, pai, aconteceu isso, vamos resolver isso aqui, o que é? Eu lembro que a gente já estava um pouco mais travesso, mais molecão, e a gente descobriu isso no pai. Nós descobrimos que se contasse para ele as coisas ficavam melhor. O moleque vai descobrindo as coisas. Então a gente sempre fazia as nossas travessuras e depois ele descobria, vinha aí. A cinta lá andava legal em casa. Aí nós descobrimos que se a gente fizesse as travessuras e chegasse: pai, nós fez isso, e a gente fez errado. Aí o pai falou: você sabe que não pode fazer isso. A gente ensinou. Mostrou, então o castigo era menos. Sabe, hoje eu admiro essa questão que o pai fazia. E sabe, Deus quer fazer essa mesma coisa conosco. Se nós assumirmos diante dele em oração, dizer: Senhor, olha, eu estou agindo assim, eu quero diante do Senhor em oração, em súplica, Senhor, eu errei. Deus vai nos poupar. Mas tudo começa com oração. Melhor é contar para Ele do que Ele ter que nos punir, nos castigar, por nós não termos uma vida de oração e comunhão. Atos 4:31, para nós irmos encerrando. A igreja estava em oração, ali, orando junto. Em Atos 4:31 diz: e tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo
e com intrepidez anunciavam a palavra. Eu quero pensar aqui que orações têm o seu efeito. Os irmãos estavam reunidos, um contato íntimo com Deus. O que aconteceu naquele lugar? Tremeu o lugar. Tremeu o lugar. As pessoas estavam tão próximo de Deus, tão próximo, ligado tão intimamente, através da oração, eles tomados, cheios do Espírito Santo, anunciavam a palavra de Deus. Sabe, irmãos, orações vazias não têm efeito. Orações sem ter os nossos pensamentos ligados, direcionados, guiados inteiramente por Deus, não tem efeito. Você já escutou o termo jogar conversa fora? O crente que ora sem estar pensando que está orando, sem ter os seus pensamentos ligados a Deus, tenha certeza, você está jogando conversa fora. Mas quando nós paramos e direcionamos, guiamos as nossas mentes, guiamos o nosso intelecto a Deus e confiamos nele, nós então temos orações com efeito. Por que nós não temos mais, irmãos, quase nós não vemos irmãos que oram com intensidade, ao ponto de nós vermos que ele tem uma intimidade com Deus? Porque nós paramos de ter a real certeza de que nós estamos falando com Deus. Sabe, irmãos, precisa reavivar em nós o fato de que Deus existe e Ele está nos ouvindo. A palavra de Deus diz que Deus não está com o seu ouvido tapado. Não, Ele está nos ouvindo. Mas Deus não dá ouvido a pessoas as quais não estão com os seus pensamentos direcionados a Ele. E sabe, irmãos, isso pode acontecer com nós, os crentes. Com nós, os crentes. Eu vou orar. Eu vou orar agora. Se vai orar, vai. Tá bom. Parou aí. Você fala. Mas não se constrangir a lembrar que Deus está te ouvindo. A oração tem um hino antigo, algumas partes dele eu não concordo muito com as expressões, mas lembra quando dizia a oração é a chave? Fala que abre a janela, mas não tem janela para abrir, já está tudo aberto. Mas a oração é a chave, ou seja, é aquela que dá a entrada, é o meio, é aonde o crente tem a sua ligação com Cristo, com Deus. O crente que não ora, ele está distante de Deus. Terminando, nós somos orientados a orarmos em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Sempre quando nós encerramos as nossas orações, nós devemos lembrar, Senhor, em nome do Senhor Jesus, nós oramos. Sabe por quê, irmãos? Você, meu irmão, nós não somos nada, não merecemos nada, mas o Senhor pagou o preço por nós e nos deu liberdade de orarmos em nome dele. Vocês sabem o que é uma procuração, Uma procuração, a gente vai no cartório, eu vou lá, dá uma procuração do Denis com o Wagner. Fala, Wagner, vamos lá no cartório, vou dar uma procuração minha para você. Aí a gente vai lá, eu passo, levo todos os meus dados, o escrivão faz todos os dados, são os dados do Wagner. Agora, onde o Wagner assinar, vale a mesma coisa que o Denis assinar. E assim o Wagner pode abrir conta no nome do Denis, pode viajar no nome do Denis, pode pagar as contas do Denis, porque ele tem uma procuração. Sabe, o Senhor Jesus,
ensinou-nos a orar e deu-nos uma procuração. Ó, você ora e apresenta, fala que é eu que estou pedindo, fala que é eu que estou mandando, fala que é no meu nome, para nós apresentarmos diante de Deus. Quanto nós temos desperdiçado essa procuração que nós temos, né? Temos um livre acesso em orar, em pedir, em direcionar os nossos pensamentos a Deus e dizer: Deus Pai, é no nome do Senhor Jesus que eu estou te apresentando isso. Irmãos, nós precisamos orar mais. Nós precisamos ter mais vida de oração. Sabe? Se você continuar lendo o Atos capítulo 2, você vai ver que os crentes primitivos perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações. E aí, Lucas diz que dia a dia o Senhor acrescentava os que iam sendo salvos. O motivo que o Senhor acrescentava os que iam sendo salvos é que os salvos, eles tinham essas 4 características: o estudo da palavra de Deus, o desejo de estar junto com os irmãos, o desejo de lembrar do Senhor com qualidade, o desejo de orar ao Senhor. A qualidade dos crentes primitivos se baseava nessas 4 coisas. E sabe, nós às vezes falamos: olha, nós não preocupamos tanto com quantidade, nós preocupamos mais com qualidade no meio do povo de Deus. E se nós olharmos nas nossas vidas apenas essas 4 coisas, o estudar da palavra de Deus, a comunhão com os irmãos, a forma como nós temos encarado a ceia do Senhor, a forma como nós tem sido as nossas orações, tem tido qualidade isso nas nossas vidas? Tem tido? Irmãos, muitas vezes a falta de crescimento no meio do povo de Deus, em número, não está nas pessoas que não vêm para ouvir, está em nós mesmos. Em nós mesmos. Nós precisamos atentar para as nossas vidas, para que o Senhor haja no meio de nós, e os demais, os que estão em volta de nós, olhem para a igreja local, olhem para nós e olhem e dizem: olha, esse povo é diferente, esse povo é diferente. Que povo é esse? Que povo é esse? Nós precisamos, irmãos, vivermos mais a vontade do Senhor e deixar de lado as nossas próprias vontades. Renunciar àquilo que eu quero, àquilo que eu gosto, para agradar a Deus. E nós estamos vendo ao contrário no meio do povo de Deus, procurando os nossos próprios interesses, deixando os interesses de Deus, fazendo do jeito que eu quero, não preocupando com aquilo que Deus quer, falando o que eu quero, não preocupando com aquilo que Deus quer que eu fale. E nós estamos vendo cada dia mais crentes mais fracos. Nós lemos o texto a respeito da ceia do Senhor e diz: por isso há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos os que dormem, os que já morreram. Sabe? Deus vai sustentando o nosso relaxamento com as coisas. Relaxado mesmo, tanto que nós somos. Em vez de nós prestarmos atenção em darmos qualidade nas coisas de Deus, não, vamos deixando, relaxado, bagunçado, e vai tocando, como diz a ferro e fogo, vai levando, e as coisas vão passando. Mas não esqueça que a palavra de Deus diz: olha, de Deus não se zomba.
Deus não está esperando crentes que vai fazendo as coisas relaxadamente. A palavra de Deus diz: maldito aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Nós precisamos ter atenção nas nossas vidas, estudar a Bíblia com qualidade, desejar mesmo ter comunhão com os nossos irmãos, desejar mesmo lembrar do Senhor no partir do pão e ter vida de oração. Irmãos, eu não vim aqui para jogar pedra, não. Eu não vim aqui para falar nada, para acusar, para dizer nada disso. Isso não é o meu objetivo no mundo. E quem sou eu para fazer isso? Mas o desejo do meu coração é que nós possamos ser crentes melhores, termos igrejas melhores e servir ao Senhor com qualidade. Se tem algum irmão que quer tratar, conversar algum assunto, algo mais sobre isso, sobre a responsabilidade da ceia do Senhor, sobre o fato das nossas orações, sobre comunhão, sobre o estudo da palavra de Deus, quer tratar algo sobre isso, pode falar com a gente. Nós temos algo que nós podemos te enviar de estudos nesse sentido. Você pode crescer nisso. Mas o desejo do meu coração, é que você pare e pense na necessidade de servir o Senhor com qualidade. Amém.